Você já percebeu que tudo é feito para te distrair? Que quanto mais tempo você passa vendo séries, filmes, rolando aí no seu telefone, vendo fofoca, menos você pensa na sua própria vida? O sistema, gente, não forma criadores, forma trabalhadores. A maioria foi ensinada a associar riqueza à exploração e pobreza à pureza. Isso vem de séculos de condicionamento social, moral, religioso. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu, dizem. E também, gente, são muitos traumas reais da desigualdade. O sistema, ele não forma nenhum criador. Falando novamente, forma trabalhadores. Então, quando alguém começa a pensar fora disso, a estudar, a ler, a observar o seu próprio comportamento, naturalmente começa a sair da energia da escassez e da culpa por querer mais. Por que vocês acham que uma plataforma de filmes que começa com N e termina com X é tão rica? Porque ela entendeu o valor da sua atenção. Eu sou Afrodite, sou psicanalista, terapeuta holística. Esse canal tem o intuito de trazer o sentido energético, emocional e físico. E é exatamente isso que o sistema quer. Um povo cansado, distraído e anestesiado. Aí, o que acontece? As pessoas começam a sentir raiva de quem tem dinheiro. Começam a associar riqueza à exploração e pobreza à pureza. Riqueza à exploração e pobreza à pureza. Só que, gente, não é bem assim. Eu nasci pobre, eu sei o que é você ter que trabalhar, a escola pública, entendeu? Mas o que começou a mudar a minha vida não foi o dinheiro, tá? Eu morei, nasci num lugar que era chamado buraco quente, só pra vocês terem uma noção. O que mudou a minha vida foi a minha forma de pensar. E isso não se ensina na escola. Temos aulas de matemática, geografia. Eu repeti uma série por causa da fórmula de Bhaskara, mas você não tem uma aula de educação financeira. É aí que o sistema vence. Quando ele te convence de que ser rico é errado e ser conformado é uma virtude. Só que tem uma diferença entre ser conformado e ser consciente. A consciência, ela vem para libertar. O conformismo, ele te aprisiona. E o que eu quero é que as pessoas entendam que você pode ser espiritual e próspero ao mesmo tempo. E te explico agora por quê. Você pode ser humilde, mas você pode ser abundante. Não é sobre amar o dinheiro, é sobre nada disso. É sobre você amar o poder que você tem de criar a sua própria vida. Amar o poder de criar a sua própria vida. As pessoas estão tão desacostumadas a ver pessoas criando a própria vida que quando elas veem isso, elas se ressentem. Elas não entendem que é possível escolher, mas que também é fruto de todos os lados está fazendo você, na verdade, nem pensar, né? Você é bombardeado de várias formas para você se manter no automático. A maioria das pessoas, ela não é livre, não são livres, são programadas. Programadas para sobreviver, para repetir, para desconfiar de quem prospera. Quando alguém começa a romper esse ciclo, o olhar coletivo reage com raiva, com ironia, com deboche. Porque dói ver alguém fazendo o que você acreditou que não era possível. É só você ver essas rodas de debate com bilionários ricos, com pessoas que são de classe média. E isso ensina que você tem que sentir culpa por crescer, que você tem que ter vergonha de prosperar, por causa de uma crença limitante. Que você Por isso que você é tão bombardeado e incentivado a ver coisas do que se conhecer. Mas a verdade é muito simples. A pobreza, antes de tudo, ela é uma forma de pensar. Não é romantizar a dor.
É entender que se você não tem uma estrutura emocional, nem ferramentas mentais para compreender, presta bastante atenção, gente, como você funciona, você não vai conseguir mudar nada. Porque quem não entende o seu próprio pensamento vive atraindo do mesmo. É fácil só ficar no sofá comendo Cheetos e vendo a nova série. O dinheiro, gente, é só uma consequência da abundância que você vai ter. O verdadeiro poder é você saber criar sua própria vida. Primeiro, a pessoa precisa de entender que pobreza não é só uma condição material. É um campo mental. É um campo emocional criado pelo sistema. Isso tudo aí que é bombardeado, nós somos bombardeados e referenciando todos os dias. Porque quando você nasce num ambiente onde ninguém vence, o que você aprende não é só a falta de dinheiro, a falta de conforto, é a falta de visão. Então o primeiro passo, na verdade, é questionar a visão que te ensinaram a ter. Não é sobre negar a dor, a falta, a injustiça. Gente, eu sou uma mulher preta. Porque quando você se identifica com isso, com toda essa narrativa, com a pobreza, mesmo que você viva ela mentalmente, você se vê como vítima. E vítima não cria nada. Vítima só sobrevive. O segundo passo é você começar a mudar o tipo de pensamento que alimenta o seu corpo todo dia. Qual que é o seu diálogo interno? Porque pensamento é alimento. Se a pessoa acorda e já diz, ai, a vida é difícil, ninguém me ajuda, nossa, vamos matar mais um, sabe? Matar mais um leão, não sei. Eu não gosto desse termo. Ninguém quer saber de mim, ai, vamos para mais um dia, ai meu Deus. Isso é miséria emocional, gente. E miséria emocional gera miséria material. Você se conforma em ficar em lugares onde está tudo despencando. O terceiro passo é simples, mas é revolucionário. Agir a partir do que você quer se tornar, não do que você é hoje. Você é pobre? Age como quem está aprendendo a riqueza. Eu estou aqui agora. Você foi rejeitado? Haja como quem está aprendendo sobre o amor. Você está, sabe, você está no fundo do poço, haja como alguém que está tentando subir. Porque, gente, a mente é treinável. A neurociência, a neuroplasticidade está aí, é ciência. E o universo responde não à condição social, mas como você cria a tua vida. Quem nasce sem pai, sem mãe, sem recurso, mas decide não se vitimizar, entra num outro sistema. E as pessoas elas estão tão condicionadas que eu falando isso, elas acham que é sobre um partido político. Não! É só sobre você não acreditar na história, na condição que você tem, acreditar que você pode criar. É ponto, é apenas isso. Olha, meu pai, ele trabalhava no almoxarifado de uma escola. A minha mãe, ela é dona de casa, né? E ainda tinha uma doença autoimune que é a anemia falciforme. Eu cresci numa escola pública a minha vida inteira. Falando novamente, eu nasci num lugar que se chamava Buraco Quente. Era o final de uma rua, enfim, Buraco Quente. Então, você já pode imaginar o cenário. Numa periferia. Mas teve uma coisa, gente, que começou a mudar tudo pra mim. Tudo. A minha tia, ela era professora, e ela sempre trazia livros da biblioteca lá da escola dela. Livros simples, mas que pra mim eram portais. Foi ali que com 8, 9 anos, mais ou menos, que eu comecei a perceber que existia um outro mundo possível. Um mundo que eu podia crescer, que eu podia acessar. Um mundo que a minha imaginação não tinha barreira nenhuma. Esses livros, eles me ensinaram a falar melhor, a pensar diferente, mas principalmente sonhar. Porque quando você vive, gente, em um ambiente de escassez, você não aprende a sonhar. Você aprende a sobreviver. E às vezes,
Você está tão engessado na sua rotina, na dor, que você não tem nem força para você imaginar algo novo. Acredita em mim, eu sei. Então, se tem alguma coisa que eu posso te ajudar hoje, te indicar hoje, é um conselho para você voltar a alimentar suas visões. Leia, nem que seja uma página por dia, de algo revolucionário, de algo que te inspire. Porque um livro, gente, ele pode abrir uma janela onde só antes existia parede. Hoje eu quero mostrar alguns livros da minha coleção que me ajudaram a abrir essas janelas e que é de fácil acesso. E a respirar por outros mundos e acreditar que dá para criar o meu próprio caminho. Não são sobre um assunto específico, mas para inspirar. Porque o que falta nas pessoas hoje é a fé, é a imaginação, é a capacidade de visualizar uma coisa melhor, de se ver num lugar melhor, maior, mais inteiro, mais livres. As leis herméticas, Kybalion, já diziam: tudo é mente, o universo é mental. Ou seja, tudo que existe nesse mundo físico aqui nasceu primeiro na mente de alguém. Antes de existir uma ponte, alguém imaginou uma travessia. Antes de existir uma casa, alguém com certeza imaginou aquele lá. As pessoas precisam desenhar. Antes de existir, presta atenção, uma versão curada, alguém se viu curado. No livro sagrado é dito, só que com uma outra linguagem. A fé é a certeza de que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Isso é visualização. É criar de dentro para fora, para que você tenha os resultados, mas antes tem que começar dentro. No budismo, fala sobre o poder da mente desperta. No hinduísmo, o conceito de Maya mostra que a realidade é moldável pela sua consciência. Em todas as tradições, a mensagem é a mesma. Antes de acontecer no mundo, precisa de acontecer dentro de você. Mas as pessoas de hoje, elas estão tão sobrecarregadas, tão esgotadas emocionalmente, que elas perderam o hábito de imaginar. Olha só. De se ver vencendo, de se ver diferente. E quando você não imagina o universo, essa fonte, essa malha quântica não vai ter nada de molde para te entregar. Então, se você quer transformar a sua vida, começa por aí. Fecha seus olhos. Se imagina sendo quem você quer ser. Não é ilusão, é criação. A imaginação é o idioma que o universo entende antes de responder. Os livros que eu vou trazer aqui agora como sugestão para vocês, porque foram livros que em algum momento da minha vida me inspiraram, que é de muito fácil acesso, você pode achar na internet, pode achar naquelas bancas de livros usados. O primeiro é O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu achei esse livro maravilhoso, porque é um pouco sobre o que eu tenho intenção nesse canal aqui. Quando você é alquimista de si mesmo, quando você consegue transformar sentimentos seus em coisas maravilhosas, e aquilo como um degrau, sabe? Não que te rebaixa, mas que vai te levar para frente. Quando você consegue transformar, entender a vida de uma outra forma. E esse livro ele traz uma profundidade muito linda. É bom acompanhar a história desse rapaz aqui. Eu gostei muito. O Alquimista, do Paulo Coelho. Muitas pessoas já falaram sobre ele. Um livro que eu gosto muito também é do físico Amit Goswami, A Física da Alma. Esse livro ele é um pouco mais técnico, traz sobre física quântica, sobre como as coisas acontecem mesmo no nível subatômico, né? Então é muito, 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 muito interessante, mas mostra mais de uma forma
científica mesmo, né? A partir da física quântica. Muito, muito interessante. Fala sobre as EQMs também, que são as experiências quase-morte, né? Que as pessoas passam e o que acontece energeticamente, enfim. É uma gama de estudo. Ele tem um instituto lá na Índia muito, muito bacana. Enfim, eu gosto muito dele, gosto das palestras dele. Amit Goswami. Esse aqui, o Amor Próprio, da Márcia Calmon e do Edson Rosa. Ele é um amigo, médium, terapeuta queridíssimo, queridíssimo. Ele tem um trabalho muito lindo sobre amor próprio. E quem quiser, eu vou deixar aqui o link também. Eu só me chamar no WhatsApp, porque eu consigo mandar o link de lá também. Eu peço ele para me reenviar, porque esse livro ele não é desse ano. Mas eu consigo mandar o link dele, que foram feitas poucas publicações, mas extremamente interessante. Autodescoberta, afeto e zelo íntimo. Muito lindo, de uma sensibilidade muito profunda, do Edson Rosa. Então fica aqui esse livro, O Efeito Sombra, tá até bem, tadinho, nossa senhora. Mas esse aqui é um dos que eu mais gosto também. O Efeito Sombra, do Deepak Chopra, a Debbie Ford e Marilyn Williamson. Nossa, fantástico. Todos eles são conhecidíssimos, né? O Deepak Chopra também, tem muita coisa da física quântica. É sobre as nossas partes que não aceitamos, e quando não aceitamos as nossas partes, as nossas sombras, né? Quando você não integra ela de uma forma positiva, transformando, como isso acarreta na tua vida. Extremamente interessante. E um outro também que tá aqui, O Segredo da Mente Milionária. Adorei. Esse livro aqui, ele me ajudou muito, tá até todo marcadinho aqui, porque ele ajuda você a ver como o imediatismo, como as coisas que às vezes fazem você não guardar dinheiro, mecanismos do nosso subconsciente que fazem você, tipo assim, basicamente, ou você controla o dinheiro ou o dinheiro vai te controlar. E nisso, no discorrer de tudo isso, é sobre como você traz a sua motivação para enriquecer, como que você lida com o dinheiro, porque também é muito interessante a forma que você lida com o dinheiro e a forma que você lida com muitas coisas da vida, né? Então, nossa, me ajudou a ter assim, uma clareza absurda. Eu vi que eu estava fazendo tudo errado, então depois desse livro me deu assim, um start muito grande, que eu comecei a colocar muita coisa em prática e funciona. Funciona, funciona, funciona. Então, eu quero agradecer a vocês por esse tempo transformador, porque eu agradeço muito as vezes que eu consigo falar aqui com vocês e passar um pouco dos ensinamentos que eu aprendi e que foram de extrema importância para a minha jornada até aqui. Eu fico muito orgulhosa disso, porque quando eu falo isso, gente, eu transformei muita coisa na minha vida, graças à minha forma de pensar. E eu quero espalhar isso para todo mundo que queira ouvir e que esteja também interessado nessa transformação que você mesmo pode fazer. Então, agradeço e desejo luz a todos.